Imagine o dia mais importante de sua vida se transformando no pior pesadelo. Eduardo Mendes estava pronto para se casar quando descobriu uma traição que mudaria tudo. Abandonado no altar, humilhado diante de 200 convidados, ele pensou que sua vida havia acabado. Mas às vezes a dignidade vem de onde menos esperamos. Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata pela 10ª vez naquela manhã. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto observava seu reflexo no espelho do quarto da mansão Vila Esperança, o local que havia escolhido cuidadosamente para o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. O sol filtrava pelas cortinas de seda, criando um ambiente dourado que contrastava com a ansiedade crescente em seu peito. Aos seus pés, a cadeira de rodas aguardava silenciosamente. Havia alguns anos, um acidente de carro havia mudado sua vida para sempre, mas Eduardo nunca permitiu que isso definisse quem ele era. Como herdeiro de uma das maiores fortunas do país, ele poderia ter se isolado do mundo, mas escolheu viver intensamente. E Isabela Montenegro era a prova disso. Isabela, apenas pensar no nome dela fazia seu coração acelerar. Eles haviam se conhecido em uma festa beneficente, e desde o primeiro olhar, Eduardo soube que ela era especial. Ela não o via como o homem na cadeira de rodas, mas como Eduardo, simplesmente Eduardo. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Senhor Eduardo, os convidados estão chegando, anunciou Sebastião, seu mordomo há décadas, entrando discretamente no quarto. O homem de cabelos grisalhos tinha um sorriso caloroso, mas Eduardo percebeu algo estranho em seus olhos, uma hesitação que nunca havia notado antes. Sebastião, você está bem? Parece preocupado, Eduardo perguntou, transferindo-se para a cadeira com a agilidade que havia desenvolvido ao longo dos anos. É apenas a emoção do grande dia, senhor. A senhora Isabela deve estar se arrumando no quarto de hóspedes neste momento. Eduardo sorriu, imaginando Isabela em seu vestido de noiva. Eles haviam decidido se preparar na mesma propriedade para tornar tudo mais íntimo, mais especial. 200 convidados aguardavam no jardim, incluindo empresários influentes, políticos e toda a alta sociedade. Seria o casamento do ano. Enquanto se dirigia ao jardim, Eduardo cumprimentou alguns convidados que já haviam chegado. Sorrisos forçados, cumprimentos protocolares, conversas superficiais sobre negócios e clima. Mas não importava. Em alguns minutos, ele estaria ao altar esperando pela mulher que amava. O jardim da mansão Vila Esperança havia sido transformado em um cenário de conto de fadas. Arranjos florais exuberantes decoravam cada canto, cadeiras douradas dispostas em fileiras perfeitas e um altar magnífico erguido sob uma pérgola coberta de flores brancas. O fotógrafo, Antônio Silveira, circulava discretamente capturando cada momento, cada detalhe que tornaria aquele dia inesquecível. Eduardo, meu filho... Dona Carmela, sua mãe, aproximou-se em sua cadeira de rodas elétrica. Ela também havia enfrentado desafios de mobilidade nos últimos anos, mas mantinha a elegância e a força que sempre a caracterizaram. Você está radiante. Isabela é uma jovem sortuda. Obrigado, mãe. Onde está ela, aliás? Já deveria ter descido. Carmela trocou um olhar rápido com Sebastião, que havia se aproximado discretamente. Oh, você sabe como as noivas são. Sempre atrasadas para o próprio casamento. Ela riu, mas Eduardo percebeu que o riso não chegava aos seus olhos. Os convidados começaram a tomar seus lugares. Eduardo reconheceu rostos familiares. Dr. Henrique Torrents, seu médico pessoal. Patrícia Vidal, amiga da família. Comandante Rodrigo Ferraz, seu primo militar. Todos sorriram e acenaram, mas havia algo no ar, uma tensão quase palpável que Eduardo não conseguia identificar. O padre Fernando Castilho, um homem bondoso que havia batizado Eduardo quando criança, posicionou-se ao altar. Sua expressão era solene.
mais solene do que o habitual. Eduardo ocupou sua posição, ajustando a cadeira para ficar perfeitamente alinhado. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que os convidados da primeira fileira podiam ouvir. A música começou a tocar. Era a peça que Isabela havia escolhido pessoalmente, uma melodia clássica e emocionante que sempre a fazia chorar de emoção. Eduardo virou-se para a entrada do jardim, seu sorriso irradiando felicidade genuína. Mas Isabela não apareceu. Os músicos continuaram tocando e os convidados começaram a murmurar discretamente. Eduardo olhou ao redor, procurando por alguma explicação. Talvez ela estivesse nervosa. Talvez precisasse de mais alguns minutos. Sebastião, ele chamou discretamente. Você poderia verificar se está tudo bem com Isabela? O mordomo hesitou por um momento antes de assentir e se dirigir à mansão. Os minutos se arrastaram como horas. A música parou e recomeçou. Os murmúrios dos convidados se intensificaram. Eduardo sentia o peso de 200 pares de olhos sobre ele e, pela primeira vez em anos, se sentiu verdadeiramente vulnerável em sua cadeira. Sebastião retornou, mas não sozinho. Atrás dele caminhava Natália Romero, a melhor amiga de Isabela e madrinha de casamento. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam ligeiramente. Ela se aproximou de Eduardo com passos hesitantes. Eduardo, eu preciso conversar com você. Ela sussurrou, evitando olhar nos seus olhos. Onde está Isabela? Ela está bem? Natália respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas geladas. Ela não vai descer, Eduardo. Ela foi embora. As palavras atingiram Eduardo como um raio. Embora? Do que você está falando? É o nosso casamento. Ela deixou uma carta. Ela disse que não consegue, que não pode casar com você. O mundo de Eduardo desabou, literalmente. Ele sentiu como se a terra tivesse se aberto sob sua cadeira. Isso é um engano, é nervosismo de última hora. Ela está só, está com medo. É normal. Natália estendeu um envelope lacrado com o nome dele, escrito na letra elegante de Isabela. Ela pediu para entregar isso a você. Eduardo, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu o envelope. A carta era breve, cruel em sua brevidade. Eduardo, não consigo fazer isso. Não posso casar com você. Mereço uma vida diferente, uma vida completa, e você não pode me dar isso. Nunca conseguiria ser feliz limitada pelas suas limitações. Espero que você entenda. Isabela. Cada palavra era como uma punhalada. Limitações. Ela havia resumido toda a personalidade dele, todo o amor que compartilharam, toda a conexão que ele pensava ter com ela em uma única palavra fria: limitações. Eduardo olhou ao redor. 200 convidados o observavam, esperando uma explicação. Alguns já haviam percebido que algo estava terrivelmente errado. Os murmúrios se transformaram em conversas abertas, e ele podia ouvir fragmentos. Onde está a noiva? O que aconteceu? Coitado do Eduardo. Coitado do Eduardo. Era assim que o viam. Não como um empresário bem-sucedido, não como um homem íntegro e amoroso, mas como um coitado na cadeira de rodas que havia sido abandonado no altar. Padre Fernando se aproximou discretamente. Meu filho, o que você gostaria que eu dissesse aos convidados? Eduardo não conseguia falar. Sua garganta estava fechada, como se uma mão invisível a estivesse apertando. Ele olhou para sua mãe, que havia se aproximado com lágrimas nos olhos. Depois para Sebastião, cujo rosto normalmente composto estava claramente abalado. Senhoras e senhores, a voz de Eduardo finalmente emergiu, rouca mas determinada. Ele ativou o motor da cadeira e se posicionou de frente para os convidados. Peço desculpas, mas o casamento não acontecerá hoje. A noiva decidiu não comparecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois vieram os sussurros, as cabeças balançando em falsa compaixão, os olhares de pena que Eduardo sempre havia detestado.
Alguns convidados começaram a se levantar, claramente desconfortáveis com a situação. Outros permaneceram sentados, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Se me permitem, vou me retirar. Eduardo continuou, sua voz ganhando força. Agradeço a presença de todos. Ele virou a cadeira e começou a se dirigir à mansão, mas parou ao ouvir uma voz familiar. Era Márcio Belmont, um empresário rival, com quem Eduardo sempre havia mantido uma relação tensa. Bem, imagino que ela tenha percebido que precisa de um homem de verdade. Márcio comentou alto o suficiente para que vários convidados ouvissem, provocando algumas risadas abafadas. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas não se virou. Não daria a Márcio a satisfação de vê-lo reagir. Continuou em direção à mansão, cada metro percorrido pesando como uma eternidade. Uma vez dentro da mansão, longe dos olhares curiosos, Eduardo finalmente permitiu que a realidade o atingisse completamente. Ele estava sozinho, não apenas sem Isabela, mas verdadeiramente sozinho. Exposição pública de sua vulnerabilidade diante de toda a sociedade que conhecia. Sebastião o seguiu discretamente, mantendo uma distância respeitosa. Carmela entrou logo atrás, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Eduardo, meu filho, eu sinto tanto. Mãe, por favor, eu preciso de um momento. Ele se dirigiu à biblioteca, seu refúgio pessoal, dentro da mansão. As estantes repletas de livros, a lareira apagada, as poltronas de couro onde ele passava horas lendo e planejando o futuro. Um futuro que agora parecia completamente incerto. Eduardo parou diante da janela que dava para o jardim. Lá fora, os convidados começavam a se dispersar. Algumas pessoas ainda conversavam em pequenos grupos e ele podia imaginar o que estavam dizendo. A história seria contada e recontada nos círculos sociais, cada repetição adicionando mais detalhes dramáticos. O homem na cadeira de rodas, abandonado no altar, se tornaria o assunto da semana. Mas o que mais doía não era a humilhação pública, era a traição íntima, a descoberta de que a mulher que ele amava nunca o havia realmente amado de volta. Para Isabela, ele sempre havia sido apenas um coitado na cadeira de rodas. Suas limitações, como ela havia escrito com tamanha frieza. Um bater suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ele disse, presumindo que fosse Sebastião ou sua mãe. Mas quem entrou foi uma pessoa que Eduardo mal havia notado durante toda a preparação do casamento. Era uma das funcionárias da mansão, uma mulher jovem que trabalhava nos eventos. Ela usava um uniforme azul impecável e carregava uma bandeja com água e alguns sanduíches. Desculpe incomodar, Sr. Eduardo. Pensei que o senhor pudesse estar com sede ou com fome. Dias como hoje, bem, às vezes esquecemos de cuidar do básico. Eduardo olhou para ela realmente pela primeira vez. Ela tinha olhos bondosos e um sorriso genuíno, não o tipo de sorriso forçado de compaixão que havia visto o dia inteiro. Havia algo diferente nela, uma naturalidade que contrastava drasticamente com a artificialidade dos convidados lá fora. Obrigado. Como você se chama? Beatriz, senhor. Beatriz Santos. Eu trabalho para a empresa que cuidou da organização do evento. Eduardo assentiu, aceitando o copo de água. Obrigado, Beatriz. Você ouviu o que aconteceu? Ouvi sim, senhor. E se me permite dizer, qualquer pessoa que abandone alguém dessa forma no dia mais importante de sua vida não merecia estar aqui para começar. A franqueza de Beatriz surpreendeu Eduardo. Não havia pena em sua voz, apenas uma honestidade direta que ele não havia encontrado em ninguém mais naquele dia. Você acha que eu deveria ter esperado isso? Beatriz hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não falar o que pensava. Senhor Eduardo, posso ser franca? Na minha experiência, as pessoas mostram quem realmente são nos momentos difíceis, e a forma como alguém trata os outros quando pensa que ninguém está olhando diz muito sobre o caráter dessa pessoa. O que você quer dizer?
Bem, eu trabalhei em vários eventos aqui na mansão nos últimos meses, incluindo alguns jantares com a senhora Isabela. E digamos que ela não tratava muito bem as pessoas que ela considerava inferiores. Sempre achei que isso dizia muito sobre quem ela realmente era. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Beatriz. Talvez houvesse sinais que ele havia escolhido ignorar, cegado pelo que pensava ser amor. Lá fora, os últimos convidados finalmente se retiraram. O jardim que havia sido decorado com tanto carinho agora parecia abandonado, como um palco após o fim de uma peça mal sucedida. As flores continuavam lindas, mas de alguma forma pareciam diferentes, como se até elas soubessem que o sonho havia se transformado em pesadelo. Dias se passaram desde o casamento que nunca aconteceu, e Eduardo mal havia saído da biblioteca. Sebastião tentava convencê-lo a comer, sua mãe Carmela insistia para que ele recebesse as visitas de apoio que não paravam de chegar, mas ele simplesmente não conseguia enfrentar mais olhares de compaixão. A mansão, que antes era um refúgio de paz, agora parecia ecoar com o silêncio da humilhação. Cada canto lembrava os preparativos do casamento, cada detalhe gritava a ausência de Isabela. Eduardo passava as horas olhando pela janela, observando a vida continuar lá fora, enquanto a sua parecia ter parado completamente. Foi numa dessas manhãs melancólicas que Sebastião entrou na biblioteca carregando mais do que apenas o café matinal. Seu rosto estava particularmente sério, e Eduardo percebeu que ele segurava alguns papéis nas mãos. Senhor Eduardo, perdoe a intrusão, mas há algo que preciso mostrar ao senhor. Algo que, bem, talvez explique muita coisa. Eduardo ergueu os olhos dos livros que fingia estar lendo. O que é, Sebastião? O mordomo hesitou, claramente desconfortável. Ontem, enquanto organizávamos as coisas que a senhora Isabela deixou para trás, encontramos alguns itens esquecidos. E entre eles, ele estendeu os papéis. Havia estas mensagens impressas. Eduardo pegou os documentos e começou a ler. Eram conversas de aplicativo de mensagens, aparentemente impressas por Isabela por algum motivo. À medida que lia, seu rosto empalidecia progressivamente. As mensagens eram entre Isabela e alguém chamado Amor da Minha Vida. Eduardo não precisou ler muito para entender que era uma conversa entre Isabela e outro homem. Mas não era apenas qualquer conversa. Era uma conspiração calculada e cruel. Meu amor, está tudo correto para amanhã? Você conseguiu os documentos? Dizia uma das mensagens de Isabela. Sim, minha princesa. O advogado confirmou que assim que vocês se casarem, você terá direito à herança toda. E como ele está na cadeira de rodas, vai ser fácil provar incapacidade mental depois de alguns anos. O plano é perfeito. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Continuou lendo, cada palavra sendo como uma punhalada mais profunda. Preciso aguentar essa farsa mais um pouco. Fingir que amo esse aleijado está sendo mais difícil do que pensei, mas vale a pena pelos milhões que vamos ter. Cuidado para não demonstrar nojo quando ele te tocar. Lembra que tem câmeras na mansão. Não se preocupe, sou boa atriz. Ele acredita em tudo. É patético como homens na cadeira ficam gratos por qualquer migalha de atenção. Eduardo parou de ler. Suas mãos tremiam tanto que os papéis balançavam visivelmente. Aleijado, patético. Essas palavras ecoavam em sua mente como sinos fúnebres. Toda a relação havia sido uma mentira elaborada, uma armadilha financeira disfarçada de romance. Sebastião, sua voz saiu rouca, quase inaudível. Há mais? Infelizmente, sim, senhor. Muito mais. Eduardo continuou lendo com uma mistura de horror e fascínio mórbido. As mensagens revelavam um plano detalhado para se casar com ele, ganhar acesso à sua fortuna e, posteriormente, buscar formas legais de assumir controle total dos bens, alegando incapacidade decorrente de sua deficiência física. O melhor de tudo é que sociedade já nos vê como uma santa por aceitar casar com um inválido.
Ninguém vai suspeitar de nada quando eu aparecer como a viúva jovem e sofrida. A crueldade das palavras era inimaginável. Eduardo descobriu que Isabela havia até consultado advogados especializados em sucessão e tutela, preparando-se meticulosamente para assumir controle de sua vida e bens. Mas a revelação mais chocante estava nas últimas mensagens, datadas da véspera do casamento. Mudança de planos, amor. Não consigo ir até o fim. A família dele está muito próxima, especialmente a mãe. Vai ser impossível executar nosso plano com ela por perto. Melhor abandonar tudo agora. Você tem certeza? Estamos tão perto. Sim. Vou deixar uma carta culpando a deficiência dele e sair pela porta dos fundos. Assim, ele ficará tão humilhado que nem vai querer investigar nada. Homens orgulhosos na cadeira de rodas preferem chorar sozinhos a admitir que foram enganados. Eduardo largou os papéis como se eles estivessem em chamas. A realidade era ainda mais cruel do que ele imaginara. Isabela não o havia abandonado por impulso ou por medo. Ela havia planejado tudo friamente, calculadamente, e só não havia seguido com o plano porque percebeu que seria difícil demais executá-lo. Há mais uma coisa, Sr. Eduardo, Sebastião disse calmamente, embora sua voz traísse a própria indignação. Conseguimos identificar quem é o homem das mensagens. Eduardo olhou para o mordomo, não sabendo se queria realmente saber mais detalhes sórdidos. É o Sr. Márcio Belmont. O nome atingiu Eduardo como um raio. Márcio Belmont, o mesmo empresário rival que havia feito o comentário cruel no dia do casamento abandonado. Não havia sido apenas maldade gratuita. Havia sido a satisfação de quem estava por dentro do plano inteiro. Márcio. Eduardo repetiu o nome, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Ele estava no casamento. Ele me viu ser humilhado e sabia exatamente o porquê. Pelas mensagens, senhor. Parece que eles planejavam isso há meses, talvez até um ano. Eduardo se lembrou de todas as vezes que Isabela havia insistido para conhecer melhor seus negócios, suas propriedades, seus investimentos. Ela dizia que queria se envolver mais em sua vida, que queria entender melhor o mundo dele. Que tola havia sido sua ingenuidade. Lembrou-se também das ocasiões em que ela havia sugerido mudanças em seu testamento, argumentando que casais deveriam confiar completamente um no outro. É só uma formalidade, amor, para mostrar que estamos verdadeiramente unidos. Ela havia dito com aquele sorriso que ele achava encantador. Sebastião, preciso que você faça algo por mim. Eduardo disse, sua voz ganhando uma determinação que não demonstrava há dias. Quero que contrate os melhores investigadores particulares que conseguir encontrar. Quero saber tudo sobre Isabela Montenegro e Márcio Belmont. Tudo. Certamente, senhor. Já tomei a liberdade de entrar em contato com a empresa de investigação Rodrigues em Associados. Eles são muito discretos e eficientes. Eduardo assentiu, grato pela proatividade de seu fiel mordomo. E Sebastião, obrigado por encontrar essas mensagens. Por mais dolorosa que seja a verdade, é melhor que viver numa mentira. Horas mais tarde, enquanto Eduardo ainda processava as revelações, recebeu uma visita inesperada. Dr. Henrique Torrents, seu médico pessoal e amigo de longa data, apareceu na biblioteca sem ser anunciado. Eduardo, meu amigo, estou preocupado com você. Sebastião me contou que você mal tem comido. Henrique, Eduardo começou, mas parou. Henrique era uma das poucas pessoas em quem confiava completamente. Descobri algumas coisas hoje que mudaram tudo. Ele contou ao médico sobre as mensagens, sobre o plano de Isabela e Márcio, sobre a frieza calculada com que havia sido enganado. Dr. Henrique ouvia em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério. Eduardo, isso é criminoso. É tentativa de fraude, no mínimo. Você precisa levar isso às autoridades. Eu sei, mas primeiro quero entender completamente o que aconteceu.
Quero saber se há outras vítimas, se eles já fizeram isso antes. Meu amigo, você não pode deixar isso consumi-lo. Eu sei que deve estar se sentindo traído, humilhado, mas... Henrique, Eduardo o interrompeu. Você não entende. Não se trata apenas de dinheiro ou de ser enganado. Se trata de como ela me via, como sociedade me vê. Ele apontou para a cadeira de rodas. Para ela, eu era apenas esse homem patético, grato por qualquer migalha de atenção. E o pior é que talvez ela estivesse certa. Não diga isso, você é um dos homens mais íntegros e bem-sucedidos que conheço. Sua cadeira de rodas não define quem você é. Não. Então por que é tão fácil para as pessoas me enganarem usando exatamente isso? Porque minha primeira reação ao ser abandonado foi me esconder aqui na biblioteca como um animal ferido. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento, claramente pensando em como responder. Eduardo, você está deixando a maldade de uma pessoa definir seu valor. Isso é exatamente o que ela quer, que você se sinta diminuído, incapaz. Naquele momento, Sebastião entrou discretamente na biblioteca. Perdão pela interrupção, Sr. Eduardo, mas a Sra. Beatriz está aqui. Ela disse que veio devolver algumas coisas que esqueceu no dia do evento. Eduardo hesitou. Beatriz havia sido a única pessoa naquele dia terrível que havia falado com ele sem pena ou falsidade. Pode mandá-la entrar. Beatriz entrou na biblioteca carregando uma pequena caixa. Ela usava roupas simples, mas elegantes, e seu sorriso genuíno imediatamente trouxe uma sensação de alívio ao ambiente pesado da biblioteca. Senhor Eduardo, espero não estar incomodando. Esqueci algumas coisas da empresa no dia do evento e só agora consegui vir buscá-las. Não incomoda de forma alguma, Beatriz. Este é doutor Henrique Torrentes, meu médico e amigo. Beatriz cumprimentou educadamente o doutor antes de se voltar para Eduardo. Como o senhor está se sentindo? Sei que deve ter sido uma semana muito difícil. A simplicidade da pergunta, feita sem drama ou falsidade, tocou Eduardo profundamente. Para ser honesto, Beatriz, foi pior do que eu imaginava que pudesse ser. Mas não pelos motivos que você provavelmente pensa. Ela o olhou com curiosidade, claramente esperando que ele elaborasse se quisesse. Descobri hoje que o que aconteceu no dia do casamento não foi impulso ou nervosismo. Foi o resultado de um plano calculado para me enganar e roubar minha fortuna. Beatriz ficou visivelmente chocada. Senhor Eduardo, isso é terrível. Mas, se posso perguntar, como o senhor descobriu? Eduardo contou brevemente sobre as mensagens encontradas, sobre o plano de Isabela e Márcio. Beatriz ouvia com uma expressão de indignação crescente. Isso é monstruoso, ela disse quando ele terminou. Usar a confiança e os sentimentos de alguém dessa forma é imperdoável. O que mais me dói, Eduardo admitiu, é perceber como ela me via, como provavelmente muitas pessoas me veem. Beatriz o olhou diretamente nos olhos, e Eduardo foi surpreendido pela intensidade de sua expressão. Senhor Eduardo, posso dizer uma coisa? No dia do casamento, eu observei muito o senhor. E sabe o que vi? Vi um homem digno, elegante, respeitoso com todos ao seu redor. Vi alguém que tratava cada funcionário, desde o florista até o fotógrafo, com gentileza genuína. Vi alguém que irradiava bondade, mesmo estando claramente nervoso. Ela pausou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. E sabe o que mais vi? Vi que a senhora Isabela não olhava para o senhor da mesma forma que o senhor olhava para ela. O amor dele estava em seus olhos quando falava sobre ela. O dela, bem, estava em outros lugares. Eduardo ficou em silêncio, processando as palavras de Beatriz. Havia algo reconfortante em ouvir uma perspectiva externa, especialmente de alguém que não tinha motivos para mentir ou tentar consolá-lo. Beatriz, Dr. Henrique interveio. Você trabalha frequentemente em eventos como esse? Sim, doutor.
Trabalho para a empresa Eventos Especiais Almeida há alguns anos. Já organizei muitos casamentos, festas corporativas, eventos beneficentes. Você aprende a ler as pessoas nesse trabalho. E na sua experiência, Eduardo perguntou hesitante, como as pessoas realmente me veem? Seja honesta, por favor. Beatriz considerou a pergunta por um momento. Senhor Eduardo, posso ser completamente franca? Ele assentiu, preparando-se para mais uma verdade difícil. A maioria das pessoas inicialmente nota sua cadeira de rodas, isso é verdade. Mas aqueles que realmente importam, aqueles que têm caráter, rapidamente percebem o homem que você é além disso. Infelizmente, pessoas como Isabela existem, pessoas que veem oportunidades onde deveriam ver pessoas. Mas elas são a exceção, não a regra. Eduardo sentiu algo que não sentia há dias, um vislumbre de esperança. Não porque Beatriz estava dizendo coisas bonitas, mas porque havia uma honestidade em sua voz que contrastava drasticamente com a falsidade que havia descoberto naquelas mensagens. Obrigado, Beatriz. Você não sabe o quanto suas palavras significam para mim neste momento. Enquanto Beatriz se preparava para sair, ela hesitou na porta da biblioteca. Senhor Eduardo, se me permite uma última coisa. O senhor não deveria se esconder aqui na mansão. Pessoas como Isabela e Márcio contam com o fato de que suas vítimas ficarão envergonhadas demais para reagir. Não dê a eles essa satisfação. Depois que ela saiu, Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Dr. Henrique permaneceu ao seu lado, respeitando sua necessidade de processar tudo o que havia acontecido. Henrique, Eduardo finalmente disse, você acha que Beatriz está certa? Que eu deveria sair daqui e enfrentar o mundo? Meu amigo, acho que você deveria fazer o que sente que é certo. Mas lembre-se, se esconder não vai mudar o que aconteceu, nem vai impedir que pessoas como Isabela façam isso com outras pessoas. Eduardo assentiu lentamente. Tinha muito o que pensar, muito o que decidir. Mas pela primeira vez, desde o dia do casamento abandonado, ele não se sentia completamente sozinho ou derrotado. O sol da manhã filtrava pelas cortinas da biblioteca quando Eduardo finalmente tomou sua decisão. Havia passado a noite inteira relendo as mensagens de Isabela e Márcio, cada palavra gravando-se mais profundamente em sua memória. Mas junto com a dor, nascera algo novo, determinação. Sebastião entrou pontualmente com o café matinal, mas parou surpreso ao ver Eduardo já vestido e claramente preparado para sair da biblioteca pela primeira vez em uma semana. Senhor Eduardo, o senhor está se sentindo melhor? Sebastião, preciso que você faça algumas coisas para mim hoje. Primeiro, quero que convoque uma reunião com nossos advogados. Segundo, preciso que entre em contato com os investigadores que contratamos. E terceiro, Eduardo hesitou por um momento, quero que organize um pequeno evento beneficente aqui na mansão para a semana que vem. O mordomo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a súbita mudança de energia de seu patrão. Um evento beneficente, senhor? Sim, algo discreto, mas bem organizado. Quero convidar algumas pessoas específicas. Eduardo sorriu. E pela primeira vez em dias, havia algo além de tristeza naquele sorriso, incluindo Isabela e Márcio. Senhor, tem certeza de que é uma boa ideia? Sebastião, você confia em mim? Sempre, senhor Eduardo. Então confie que eu sei o que estou fazendo. Enquanto Sebastião se retirava para fazer os contatos necessários, Eduardo dirigiu-se ao escritório que não visitava desde antes do casamento. Era um ambiente impositivo, com uma mesa de mogno maciço e estantes repletas de documentos e livros de direito empresarial. Ali, ele se sentia novamente como o empresário bem-sucedido que era, não apenas como a vítima de um golpe elaborado. Sua primeira ligação foi para Amanda Vieira, a melhor advogada criminalista que conhecia. Amanda havia representado sua família em algumas questões legais no passado e era conhecida por sua competência implacável. Eduardo, que surpresa receber sua ligação. Como você está?
Soube do que aconteceu no casamento e... Amanda, preciso conversar com você pessoalmente, urgente. Descobri algumas coisas que mudam completamente a situação. Claro, posso estar aí em 2 horas. Está tudo bem? Não exatamente. Mas vai estar. Enquanto aguardava Amanda, Eduardo recebeu a ligação do investigador particular, delegado aposentado Ronaldo Ferreira, da empresa que Sebastião havia contratado. Senhor Mendes, tenho algumas informações preliminares que acho que o interessarão. Posso ir até sua residência? Pode sim, estarei esperando. 1 hora depois, Eduardo estava em seu escritório com o delegado Ronaldo, um homem de meia idade com aparência séria e olhos perspicazes que sugeriam anos de experiência investigativa. Senhor Eduardo, baseando-me nas mensagens que o senhor nos forneceu, conseguimos descobrir algumas coisas interessantes sobre Isabela Montenegro e Márcio Belmont. Eduardo se endireitou na cadeira, preparando-se para mais revelações. Primeiro, Isabela Montenegro não é o verdadeiro nome dela. Ela se chama Fernanda Silva, nascida em uma cidade pequena do interior. Mudou de identidade legalmente há cerca de 3 anos. Por quê? Bem, isso nos leva ao segundo ponto. Ela já fez isso antes, pelo menos 2 vezes que conseguimos rastrear. Sempre o mesmo padrão. Aproxima-se de homens ricos e vulneráveis, ganha a confiança deles e depois desaparece com valores significativos. Eduardo sentiu um frio na barriga. E Márcio? Ele estava envolvido nesses outros casos? Essa é a parte interessante. Márcio Belmont é, na verdade, o cérebro da operação. Fernanda, ou Isabela, trabalha para ele. Encontramos evidências de pelo menos 5 casos similares nos últimos anos. Homens ricos que de alguma forma se tornaram alvos fáceis. Alvos fáceis. Eduardo repetiu as palavras com amargura. Senhor Eduardo, não se culpe por isso. Eles são profissionais muito hábeis. Estudam suas vítimas por meses antes de fazer o primeiro contato. Sabem exatamente como manipular sentimentos e situações. Delegado Ronaldo abriu uma pasta e mostrou várias fotografias. Reconhece alguma dessas pessoas? Eduardo examinou as fotos e ficou chocado ao reconhecer 2 faces. Este é Antônio Carvalho, empresário do setor automobilístico, e este é Dr. Pedro Sampaio, o cirurgião. Ambos sofreram acidentes graves nos últimos anos. Exato. Ambos perderam quantias significativas para Isabela. Antônio Carvalho perdeu quase 2 milhões antes de descobrir o golpe. Dr. Sampaio perdeu mais de 1,5 milhão. A realidade atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele não era apenas uma vítima isolada. Era parte de um padrão sistemático de exploração de pessoas com deficiências ou vulnerabilidades. Mas há uma diferença no seu caso, Sr. Eduardo, delegado Ronaldo continuou. Você descobriu o plano antes que eles conseguissem executá-lo completamente. Isso os deixa expostos. O que você quer dizer? Bem, eles ainda não cometeram o crime contra o senhor tecnicamente. Tentativa de fraude, sim, mas não fraude consumada. Porém, se conseguirmos evidências sólidas do padrão de comportamento deles com outras vítimas, Eduardo entendeu imediatamente. Podemos expô-los publicamente e talvez ajudar as outras vítimas a recuperar o que perderam. Exatamente. Naquele momento, Amanda Vieira chegou. A advogada era uma mulher elegante, de meia idade, com uma postura que irradiava competência e determinação. Eduardo apresentou-a ao investigador e resumiu todas as descobertas. Amanda ouvia atentamente, fazendo anotações e ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre evidências e cronologias. Eduardo, ela disse quando ele terminou, você tem um caso sólido para acusações criminais, mas também tem algo mais poderoso, a oportunidade de expor um esquema que está prejudicando pessoas vulneráveis há anos. O que você sugere? Bem, legalmente, podemos entrar com várias acusações. Mas estrategicamente, você mencionou que quer organizar um evento beneficente e convidá-los.
Eduardo assentiu. Quero confrontá-los face a face. Quero que eles saibam que descobri tudo. Amanda trocou um olhar com o delegado Ronaldo. Isso pode ser arriscado, mas também pode ser muito eficaz se fizermos direito. Com as evidências que temos e testemunhas adequadas. Vocês estão sugerindo que eu os confronte publicamente? Não exatamente publicamente, Amanda explicou, mas com pessoas específicas presentes. Outras vítimas, por exemplo. Autoridades. Mídia selecionada. Eduardo considerou a proposta. Havia algo atraente na ideia de não apenas se esconder ou buscar justiça nos tribunais, mas de realmente confrontar aqueles que haviam tentado destruí-lo. Preciso pensar nisso, ele disse finalmente. Naquele momento, Sebastião entrou discretamente no escritório. Perdão pela interrupção, Sr. Eduardo, mas há uma ligação para o senhor. É a senhora Beatriz, da empresa de eventos. Ela disse que é sobre algo urgente relacionado à organização do evento beneficente. Eduardo ficou surpreso. Ele havia mencionado o evento apenas para Sebastião e ainda não havia entrado em contato com nenhuma empresa organizadora. Pode transferir a ligação para cá. Senhor Eduardo. A voz de Beatriz soava preocupada pelo telefone. Espero não estar sendo invasiva, mas preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre Isabela. O que aconteceu? Ela me procurou ontem. Queria saber se eu tinha falado algo para o senhor no dia do casamento, se eu havia mencionado alguma coisa sobre ela. Estava claramente nervosa, quase desesperada. Eduardo sentiu uma pontada de alarme. Ela disse por que estava perguntando. Não diretamente, mas... Senhor Eduardo, ela ofereceu dinheiro para que eu mentisse. Disse que se alguém perguntasse sobre o comportamento dela durante os preparativos do casamento, eu deveria dizer que ela estava muito nervosa e confusa, que eram apenas nervos de última hora. E você disse o quê? Disse que não sabia do que ela estava falando e que não tinha interesse em conversar com ela sobre coisa alguma. Mas fiquei preocupada. Se ela está tentando controlar narrativas, pode significar que está planejando algo. Eduardo olhou para Amanda e delegado Ronaldo, que haviam ouvido a conversa pelo viva voz. Beatriz, você poderia vir aqui hoje? Há algumas coisas que precisamos discutir, e sua perspectiva pode ser muito valiosa. Claro, Sr. Eduardo. Posso estar aí em 1 hora. Depois de desligar, Amanda se inclinou para a frente na cadeira. Eduardo, isso muda tudo. Se Isabela está tentando controlar testemunhas, significa que ela sabe que você descobriu algo. Ela pode estar planejando um contra-ataque. Que tipo de contra-ataque? Delegado Ronaldo interviu. Na nossa experiência, quando golpistas percebem que foram descobertos, eles frequentemente tentam virar a situação. Podem tentar fazer você parecer como o vilão da história. Eduardo sentiu uma onda de raiva. Depois de tudo que fizeram, eles ainda querem me prejudicar mais? Eduardo, Amanda disse calmamente. Pessoas assim não têm limites morais. Eles farão qualquer coisa para proteger sua operação e sua liberdade. Quando Beatriz chegou, ela carregava uma expressão preocupada que imediatamente alertou Eduardo de que havia mais informações perturbadoras por vir. Senhor Eduardo, depois que falei com o senhor, lembrei de algumas coisas estranhas que notei durante os preparativos do casamento. Coisas que na época pareceram insignificantes, mas agora fazem sentido. Ela se sentou e respirou fundo antes de continuar. Isabela sempre insistia para estar presente quando vocês discutiam questões financeiras. Lembro de uma vez em que o senhor estava falando ao telefone com seu contador e ela ficou bem próxima, claramente tentando ouvir a conversa. Eduardo se lembrou vagamente da situação. Na época, havia achado doce que Isabela quisesse se envolver em todos os aspectos de sua vida. E havia outra coisa, Beatriz continuou. Ela sempre fazia perguntas específicas sobre sua família, especialmente sobre sua mãe. Queria saber sobre a saúde dela, sobre quanto tempo vocês passavam juntos, sobre o quão próximos eram. Isso faz sentido.
Amanda interveio. Pelas mensagens que vimos, eles abandonaram o plano porque perceberam que sua família, especialmente sua mãe, estava muito envolvida em sua vida. Isso tornaria difícil assumir controle total. Eduardo sentiu uma onda de gratidão por sua mãe, Carmela. Sem saber, ela havia sido sua proteção contra um destino que poderia ter sido muito pior. Há mais uma coisa, Beatriz disse hesitante. Ontem, depois que Isabela me procurou, ela não foi embora imediatamente. Eu a vi conversando com Márcio Belmonte no estacionamento e, pelo que pude observar, a conversa não era amigável. Ela parecia estar discutindo com ele. Delegado Ronaldo se interessou imediatamente. Você conseguiu ouvir alguma coisa? Não muito, mas ouvi ela dizer algo como: você prometeu que isso não ia dar problema. E ele respondeu algo sobre limpar a bagunça. Depois disso, ela entrou no carro e saiu dirigindo muito rápido. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos na sala entenderam a implicação. Isabela e Márcio estavam claramente planejando algo para lidar com o fato de que haviam sido descobertos. Eduardo, Amanda disse firmemente, não podemos mais esperar. Precisamos agir rapidamente, antes que eles tenham chance de implementar qualquer plano que estejam tramando. O que vocês sugerem? Antecipe seu evento beneficente. Organize para amanhã à noite. Convide as pessoas certas, incluindo outras vítimas de Isabela e Márcio. Vamos confrontá-los com todas as evidências, mas de uma forma controlada e segura. Eduardo olhou ao redor da sala para os rostos determinados de Amanda, delegado Ronaldo e Beatriz. Pela primeira vez, desde o dia do casamento abandonado, ele não se sentia sozinho na luta. Vamos fazer isso, ele disse com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Vamos acabar com essa farsa de uma vez por todas. A mansão Vila Esperança fervilhava de atividade na manhã seguinte. Em menos de 24 horas, Sebastião havia conseguido organizar um evento beneficente aparentemente espontâneo, mas que na realidade seria o cenário para o confronto mais importante da vida de Eduardo. Beatriz havia se oferecido para coordenar os aspectos técnicos do evento, trabalhando diretamente com a equipe da mansão. Sua experiência em organização de eventos era evidente na forma eficiente como tudo estava sendo preparado. Mas Eduardo percebia que havia algo mais motivando sua dedicação. Senhor Eduardo, ela disse enquanto supervisionava a disposição das mesas no salão principal. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Beatriz. Por que está fazendo isso? Quer dizer, o senhor poderia simplesmente entregar as evidências à polícia e deixar que a justiça siga seu curso. Por que se expor a um confronto direto? Eduardo pausou, considerando a pergunta. Era algo que ele mesmo havia questionado durante a noite insone que passou planejando cada detalhe do evento. Beatriz, você já foi enganada por alguém em quem confiava completamente? Sim, já. Então sabe que a parte mais dolorosa não é necessariamente o dano material ou mesmo a humilhação pública. É a sensação de ter sido vista como uma tola, de ter sua bondade explorada como fraqueza. Beatriz assentiu, claramente entendendo onde ele queria chegar. Eu preciso confrontá-los, não apenas pela justiça, mas pela minha própria dignidade. Preciso olhar nos olhos deles quando souberem que descobri tudo, quando perceberem que não sou a vítima patética que pensavam que era. E não é mesmo, Beatriz disse com um sorriso que aqueceu o coração de Eduardo. Qualquer pessoa que consegue organizar algo assim em menos de um dia, que consegue transformar dor em ação, definitivamente não é uma vítima patética. Enquanto conversavam, Amanda Vieira chegou acompanhada de duas pessoas que Eduardo não reconheceu imediatamente. Quando se aproximaram, ele percebeu que eram Antônio Carvalho e Dr. Pedro Sampaio, duas das vítimas anteriores de Isabela e Márcio, que haviam sido identificadas pela investigação. Eduardo, Amanda disse, gostaria que você conhecesse pessoalmente Antônio e Pedro. Eles aceitaram vir hoje para ajudar a expor esse esquema.
Antônio Carvalho, um homem de meia idade que usava bengala devido a complicações de seu acidente, estendeu a mão com firmeza. Eduardo, quando o investigador me contou sobre o que descobriram, eu soube que tinha que estar aqui. Isabela, ou Fernanda, ela destruiu minha família. Minha esposa quase me deixou por causa das mentiras que ela espalhou quando eu descobri o golpe. Dr. Pedro Sampaio, que usava uma cadeira de rodas similar à de Eduardo, assentiu gravemente. Ela me convenceu de que estava apaixonada por mim, de que minha deficiência não importava. Quando descobri a verdade, quase me custou minha carreira médica. As mentiras que ela espalhou sobre meu estado mental. Eduardo sentiu uma onda de empatia e raiva. Como vocês conseguiram superar isso? Tempo, Antônio respondeu, e muita terapia, mas principalmente aprendendo a não deixar que a maldade de outras pessoas definisse meu valor. É exatamente por isso que estou aqui hoje, Dr. Pedro acrescentou. Quando Amanda me contou que vocês haviam descoberto um padrão que poderiam finalmente expor esses criminosos, eu não podia perder a oportunidade de vê-los sendo responsabilizados. Enquanto conversavam, delegado Ronaldo aproximou-se do grupo com uma expressão séria. Temos uma situação, ele anunciou discretamente. Nossos informantes confirmaram que Isabela e Márcio planejam comparecer ao evento hoje, mas não estão vindo sozinhos. O que você quer dizer? Eduardo perguntou. Eles contrataram um advogado muito agressivo, conhecido por táticas de intimidação. E há rumores de que pretendem gravar a conversa, provavelmente para tentar incriminá-lo de assédio ou extorsão. Amanda franziu o senho. Eles estão tentando virar o jogo antes mesmo de chegarem aqui. Então, vamos estar preparados, Eduardo disse com determinação. Temos nossas próprias gravações, nossas próprias testemunhas e, principalmente, temos a verdade. Eduardo, Beatriz interveio hesitante. Há algo que preciso contar. Recebi uma ligação esta manhã. Todos se voltaram para ela. Era de Isabela. Ela tentou me subornar novamente. Desta vez ofereceu uma quantia muito mais alta para que eu confirmasse uma história que ela estava criando. Ah, que história! Beatriz respirou fundo, claramente desconfortável com o que tinha a revelar. Ela quer que eu diga que o senhor a assediou durante os preparativos do casamento, que tentou forçá-la a fazer coisas que ela não queria e que foi por isso que ela fugiu. O silêncio que se seguiu era carregado de indignação. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela realmente acha que pode transformar isso em uma acusação contra mim? Aparentemente sim, Beatriz continuou. Ela disse que tem evidências do comportamento inadequado do senhor e que está disposta a tornar tudo público se o senhor não parar de persegui-la. Evidências falsas, obviamente, Amanda disse com raiva. É uma tática comum de manipuladores quando são encurralados, atacar a credibilidade da vítima. Dr. Pedro se inclinou para a frente em sua cadeira. Eduardo, isso é exatamente o que ela fez comigo. Quando descobri o golpe e ameacei expô-la, ela espalhou rumores de que eu estava mentalmente instável, que estava obcecado por ela. E comigo, Antônio acrescentou. Ela alegou que eu era violento, que havia ameaçado machucá-la fisicamente, quase acabou com minha reputação profissional. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e determinação crescendo dentro dele. Então ela não mudou em nada o padrão. Ela realmente acha que pode fazer isso comigo também. A diferença, Amanda disse com um sorriso frio, é que desta vez estamos preparados. Temos as mensagens originais dela, temos testemunhas, temos evidências de um padrão de comportamento. Se ela quiser jogar sujo, vamos mostrar exatamente com quem está mexendo. Naquele momento, Sebastião entrou no salão principal com uma expressão tensa. Senhor Eduardo, eles chegaram. Isabela, Márcio e mais 3 pessoas que não reconheço. Estão no estacionamento, aparentemente discutindo algo antes de entrar. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso do momento. Certo, vamos começar. Eduardo, Beatriz disse suavemente, tocando levemente seu braço. Lembre-se de quem você é.
Não deixe que a maldade deles faça você esquecer sua dignidade. Ele olhou para ela e viu algo em seus olhos que o fortaleceu mais do que todas as evidências e estratégias legais do mundo. Era respeito genuíno, fé na pessoa que ele era. Obrigado, Beatriz, por tudo. Os convidados do evento beneficente começaram a chegar. Uma mistura cuidadosamente selecionada de pessoas influentes da sociedade, jornalistas discretos e algumas autoridades que Amanda havia convidado pessoalmente. O ambiente estava elegante, mas não ostensivo, criando a atmosfera perfeita para o que estava por vir. Quando Isabela finalmente entrou no salão, Eduardo sentiu um choque ao vê-la. Ela estava ainda mais bonita do que lembrava, vestida elegantemente e com um sorriso confiante que sugeria que ainda acreditava ter controle da situação. Márcio a acompanhava, junto com um homem de terno caro que claramente era o advogado que haviam contratado. Eduardo observou, enquanto ela cumprimentava algumas pessoas, sua atuação de mulher incompreendida sendo executada com perfeição. Ela ainda sabia como trabalhar uma multidão, como fazer as pessoas sentirem pena dela. Eduardo, querido, ela disse quando finalmente se aproximou dele, sua voz carregada de uma tristeza performática. Que surpresa receber seu convite. Pensei que depois de tudo... Isabela, Eduardo respondeu calmamente. Ou devo dizer, Fernanda. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo, mas ela rapidamente se recompôs. Não sei do que você está falando, Eduardo. Acho que você ainda está confuso por causa de... Bem, por causa do que aconteceu. Márcio se aproximou e Eduardo pode ver em seus olhos que ele sabia exatamente por que haviam sido convidados. Eduardo, espero que você não esteja planejando nada embaraçoso, Márcio disse com um sorriso falso. Isabela já passou por trauma suficiente. Trauma. Eduardo repetiu a palavra lentamente. Interessante escolha de palavras, Márcio. Você sabe muito sobre trauma, não sabe? Naquele momento, Amanda se aproximou do grupo, acompanhada por Antônio e Dr. Pedro. Isabela, Márcio, que prazer vê-los novamente, Amanda disse com um sorriso profissional. Gostaria que conhecessem algumas pessoas. Este é Antônio Carvalho e este é Dr. Pedro Sampaio. Imagino que vocês se lembrem deles. O rosto de Isabela empalideceu visivelmente. Márcio tentou manter a compostura, mas Eduardo pôde ver a tensão em seus músculos. Não sei quem são essas pessoas, Isabela disse rapidamente. Nunca as vi antes. Interessante, Dr. Pedro disse calmamente. Porque eu me lembro muito bem de você, Fernanda. Especialmente das últimas conversas que tivemos sobre meus problemas mentais. E eu me lembro dos 2 milhões que você me convenceu a investir em um projeto que nunca existiu. Antônio acrescentou. O advogado de Isabela e Márcio finalmente interveio. Meu nome é Dr. Cláudio Monteiro e represento meus clientes aqui. Qualquer acusação está sendo gravada e será usada em processo por calúnia e difamação. Amanda sorriu. Que conveniente. Nós também estamos gravando tudo. E temos algumas evidências interessantes que gostaríamos de compartilhar. Eduardo olhou ao redor e percebeu que outros convidados haviam notado a tensão e estavam se aproximando discretamente. Era exatamente o que ele queria. Testemunhas respeitáveis para o que estava por vir. Isabela, Eduardo disse, sua voz ganhando força. Você deixou algumas coisas para trás quando fugiu no dia do nosso casamento. Gostaria de devolvê-las a você. Ele acenou para Sebastião, que se aproximou carregando uma pasta. São apenas algumas mensagens impressas. Achei que você gostaria de tê-las de volta. E com isso, Eduardo abriu a pasta e começou a ler em voz alta, clara o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir as mensagens que revelavam todo o plano cruel que Isabela e Márcio haviam arquitetado contra ele. O salão da mansão Vila Esperança ficou completamente silencioso quando Eduardo começou a ler as mensagens em voz alta. Cada palavra ecoava pelo ambiente como uma sentença judicial,
revelando a crueldade calculada por trás do que todos haviam presenciado no dia do casamento abandonado. Preciso aguentar essa farsa mais um pouco. Fingir que amo esse aleijado está sendo mais difícil do que pensei. Eduardo leu com voz firme, embora todos pudessem perceber a dor contida em cada sílaba. Isabela tentou interromper. Isso é falso. Alguém fabricou essas mensagens. Mas Eduardo continuou implacável. Não se preocupe, sou boa atriz. Ele acredita em tudo. É patético como homens na cadeira ficam gratos por qualquer migalha de atenção. Um murmúrio chocado percorreu os convidados. Várias pessoas cobriram a boca com as mãos, claramente horrorizadas com a crueldade das palavras. Eduardo podia ver lágrimas formando-se nos olhos de algumas mulheres presentes. Dr. Pedro Sampaio se aproximou de sua cadeira. Eduardo, ela disse exatamente as mesmas coisas sobre mim, palavra por palavra. E sobre mim também, Antônio Carvalho acrescentou, sua voz tremendo de raiva contida. Ela tem um roteiro, Eduardo, um roteiro cruel que usa contra todos nós. Márcio finalmente perdeu a compostura. Chega! Isso é uma armação. Eduardo, você está fazendo isso porque não consegue aceitar que ela não te queria. Márcio, Eduardo disse calmamente, virando-se para enfrentá-lo diretamente. Você quer que eu leia a parte onde vocês discutem como seria fácil provar minha incapacidade mental depois do casamento? Ou prefere a parte onde vocês calculam quantos milhões conseguiriam antes de alguém descobrir o esquema? O rosto de Márcio empalideceu. Seu advogado, Dr. Cláudio Monteiro, tentou intervir novamente. Meus clientes não vão tolerar mais essa difamação. Estamos saindo agora e vocês ouvirão de nossos advogados. Na verdade, Amanda Vieira interveio, mostrando alguns documentos. Vocês não vão a lugar nenhum. Acabei de receber confirmação de que há mandados de prisão sendo emitidos. A Delegacia de Crimes Econômicos estava apenas esperando nossa confirmação final. Isabela finalmente explodiu. Toda a máscara de vítima incompreendida caiu, revelando a verdadeira face por trás da atuação. Você acha que é muito esperto, não é, Eduardo? Alguém como você pensando que pode me intimidar? Sua voz estava carregada de veneno. Você realmente achou que uma mulher como eu poderia amar uma coisa como você? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo Márcio pareceu chocado com a crueldade explícita das palavras de Isabela. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, todas suas inseguranças mais profundas vieram à superfície. As palavras de Isabela ecoaram exatamente os medos que ele carregava desde o acidente. De que sua cadeira de rodas o tornava menos digno de amor, menos homem. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Beatriz se levantou de onde estava observando discretamente e caminhou diretamente para o centro do salão, posicionando-se ao lado da cadeira de Eduardo. Senhora Isabela, ou Fernanda, ou qualquer que seja seu nome real, Beatriz disse, sua voz clara e firme ecoando pelo salão silencioso. Acabei de ouvir você chamar Eduardo de uma coisa. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você realmente é. Ela se virou para enfrentar todos os convidados presentes. Eu trabalho em eventos há anos. Já conheci centenas de pessoas ricas, poderosas, famosas. E posso dizer com absoluta certeza que nunca encontrei um homem com mais dignidade, mais bondade genuína e mais força de caráter do que Eduardo Mendes. Sua voz ganhou intensidade emocional. No dia do casamento, enquanto essa mulher tramava nas sombras, eu observei Eduardo cumprimentar cada funcionário pelo nome, perguntar sobre as famílias dos trabalhadores, agradecer pessoalmente a cada pessoa envolvida no evento. Vi um homem que trata uma faxineira com o mesmo respeito que trata um empresário milionário. Isabela tentou interromper, mas Beatriz continuou implacável. E sabe o que mais vi? Vi que ele estava realmente apaixonado. Seus olhos brilhavam quando falava sobre o futuro que imaginava ter com você.
Ele não estava grato por migalhas de atenção. Ele estava oferecendo um coração inteiro, genuíno, puro. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Beatriz, mas ela não parou. Você quer saber a diferença entre vocês dois? Eduardo vê pessoas onde você vê oportunidades. Eduardo oferece amor, onde você oferece manipulação. E Eduardo tem uma dignidade que sua cadeira de rodas não diminui em nada, mas que sua ganância e sua crueldade destroem completamente. O salão estava completamente silencioso. Várias pessoas choravam abertamente. Eduardo olhou para Beatriz com uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Uma admiração genuína por uma mulher que havia tido coragem de defendê-lo quando ele próprio havia ficado momentaneamente sem palavras. Dona Carmela, que havia observado tudo de uma mesa próxima, ativou sua cadeira de rodas elétrica e se aproximou do grupo. Seus olhos estavam úmidos, mas sua postura irradiava a força de uma matriarca que não toleraria mais insultos ao seu filho. "Querida", ela disse, dirigindo-se a Isabela com uma calma gélida, "você acabou de insultar meu filho da pior forma possível. E na minha presença." Ela pausou, olhando diretamente nos olhos de Isabela. "Quero que você saiba algo sobre este homenzinho na cadeirinha. Nos últimos 5 anos, desde seu acidente, Eduardo doou mais de 10 milhões de reais para instituições que ajudam pessoas com deficiência. Criou programas de capacitação profissional, financiou equipamentos de reabilitação, pagou cirurgias para centenas de pessoas." Carmela continuou, sua voz ganhando força. "Ele fez tudo isso sem nunca procurar publicidade, sem nunca querer reconhecimento, porque é assim que homens de verdade agem. Eles elevam outros em vez de destruir. E você," Carmela virou-se para Márcio, "você que riu da vulnerabilidade do meu filho no dia do casamento. Você não tem nem 1/10 da força, da coragem ou da integridade que ele demonstra todos os dias." Naquele momento, as portas do salão se abriram e 3 investigadores da Delegacia de Crimes Econômicos entraram, liderados por uma delegada que Amanda claramente conhecia. "Delegada Sandra Tavares", Amanda anunciou. "Isabela Fernanda Silva e Márcio Belmont, vocês estão presos por formação de quadrilha, estelionato e tentativa de fraude." Isabela finalmente perdeu toda a compostura. "Isso é um absurdo. Eduardo está inventando tudo isso porque não consegue aceitar a rejeição." "Senhora Silva", delegada Sandra disse calmamente, "temos evidências de pelo menos 5 casos similares ao de Eduardo nos últimos 3 anos. 2 das vítimas estão presentes aqui hoje e já prestaram depoimento completo. E, além disso, doutor, Henrique Torrentes interveio, aproximando-se do grupo pela primeira vez durante toda a tarde. Eu mesmo posso atestar o estado mental perfeito de Eduardo. Como seu médico há mais de 10 anos, posso garantir que qualquer alegação de incapacidade mental seria completamente infundada." Enquanto Isabela e Márcio eram algemados, uma transformação visível ocorreu no salão. Os convidados, que haviam chegado esperando um evento beneficente comum, agora entendiam que haviam testemunhado algo muito mais significativo: a exposição pública de um esquema cruel e a redenção da dignidade de um homem bom. Antônio Carvalho se aproximou de Eduardo. "Eduardo, não sei como agradecer. Por causa da sua coragem hoje, talvez eu consiga recuperar parte do que perdi. Mais importante, talvez eu consiga recuperar minha autoestima." Dr. Pedro Sampaio assentiu vigorosamente. "Você não apenas expôs esses criminosos, você devolveu dignidade a todos nós que fomos vítimas deles." Conforme Isabela era escoltada para fora do salão, ela fez uma última tentativa desesperada de ferir Eduardo. "Você pode ter vencido hoje, Eduardo, mas sempre será um homem incompleto. Sempre precisará de pena dos outros." Foi Beatriz quem respondeu, sua voz carregada de uma indignação protetora. "A única pessoa aqui que precisa de pena é você, Isabela.
porque você teve a chance de conhecer um homem extraordinário e foi incapaz de reconhecer seu valor. Essa é uma perda que você carregará pelo resto da vida. Quando as portas se fecharam atrás dos criminosos, o salão permaneceu em silêncio por um momento. Então, espontaneamente, alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram, até que toda a sala estava de pé, aplaudindo não apenas a justiça que havia sido feita, mas a coragem e dignidade demonstradas por Eduardo. Eduardo sentiu lágrimas correndo por seu rosto, mas desta vez não eram lágrimas de dor ou humilhação. Eram lágrimas de alívio, de justiça, de redenção. Beatriz se aproximou de sua cadeira e ele olhou para ela com uma gratidão que ia além das palavras. Beatriz, eu não sei como agradecer o que você fez por mim hoje. Eduardo, ela disse suavemente, limpando uma lágrima de seu próprio rosto, você não precisa me agradecer por dizer a verdade. Você precisa acreditar nela. E eu acredito, Eduardo respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acredito. Dr. Henrique se aproximou, sorrindo. Eduardo, meu amigo, posso fazer uma observação médica? Claro, Henrique. Nos últimos anos, venho acompanhando não apenas sua saúde física, mas também seu bem-estar emocional. E hoje, vendo você enfrentar essa situação com tanta coragem e dignidade, bem, acho que você finalmente encontrou a cura para a única ferida que realmente importava. Eduardo olhou ao redor do salão. Sua mãe Carmela sorria orgulhosa através das lágrimas. Sebastião mantinha sua postura profissional, mas Eduardo podia ver a satisfação em seus olhos. Amanda conversava animadamente com a delegada sobre os próximos passos legais. Antônio e Dr. Pedro discutiam planos para ajudar outras possíveis vítimas. E Beatriz permanecia ao seu lado, não com pena ou compaixão, mas com algo muito mais valioso: respeito genuíno e o tipo de carinho que não pede nada em troca. Sabe de uma coisa, Beatriz? Eduardo disse, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Acho que Isabela estava certa sobre uma coisa. Beatriz o olhou com curiosidade. Eu realmente sou grato por descobrir quem ela era antes que fosse tarde demais. Grato por ter pessoas como você, como minha mãe, como Sebastião na minha vida. E, principalmente, grato por ter aprendido que minha dignidade nunca dependeu da aprovação de pessoas cruéis. Mas, conforme a tarde se transformava em noite, os convidados começaram a se despedir. Mas muitos se aproximaram de Eduardo pessoalmente, não com palavras de pena, mas com expressões genuínas de admiração pela forma como havia lidado com a situação. Patrícia Vidal, uma amiga da família que havia assistido tudo em silêncio, se aproximou antes de partir. Eduardo, quero que saiba que o que presenciei hoje mudou completamente minha perspectiva sobre coragem. Você transformou o que poderia ter sido sua maior humilhação na sua maior vitória. Quando finalmente apenas a família próxima e os amigos íntimos permaneceram, Eduardo se dirigiu ao jardim onde semanas antes havia vivido o pior momento de sua vida. O jardim estava iluminado pelas luzes suaves da mansão, e as flores que haviam testemunhado sua humilhação agora pareciam celebrar sua redenção. Beatriz o seguiu até o jardim, mantendo uma distância respeitosa até que ele se virasse para ela. Beatriz, posso perguntar algo? Claro. Por que você fez aquilo lá dentro? Por que se arriscou a se envolver em algo que não era problema seu? Beatriz sorriu, e Eduardo percebeu que era a primeira vez que a via sorrir verdadeiramente relaxada. Eduardo, meu pai ficou tetraplégico quando eu tinha 15 anos. Um acidente de trabalho, e nos anos que se seguiram, eu vi como algumas pessoas tratavam ele e nossa família. Vi a crueldade disfarçada de pena, a condescendência mascarada de bondade. Ela pausou, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu.
mas também via a força extraordinária que meu pai demonstrou todos os dias. A dignidade com que ele enfrentou cada desafio, cada olhar de pena, cada obstáculo. Ele me ensinou que o caráter de uma pessoa não se mede pela adversidade que enfrenta, mas pela forma como escolhe enfrentá-la. Eduardo sentia um nó na garganta. Quando vi você no dia do casamento, quando observei como você tratava as pessoas, como mantinha sua compostura mesmo na situação mais humilhante e imaginável, eu reconheci essa mesma força, essa mesma dignidade. E hoje, ela continuou, quando aquela mulher cruel tentou diminuí-lo, tentou fazer você acreditar que era menos valioso por causa de sua cadeira. Bem, eu não podia ficar calada, porque reconheci nela o mesmo tipo de pessoa que costumava olhar para meu pai como se ele fosse um fardo. Eduardo estendeu a mão e Beatriz a tomou sem hesitação. Seu pai criou uma filha extraordinária, ele disse suavemente. E os pais de Eduardo criaram um filho extraordinário, ela respondeu. Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, observando as estrelas e sentindo a paz que vem depois de uma batalha vencida com honra. Eduardo, Beatriz finalmente disse, posso confessar algo? Qualquer coisa. Quando Isabela me procurou tentando me subornar, uma parte de mim ficou com raiva não apenas pela tentativa de corrupção, mas porque ela estava tentando me usar para machucá-lo ainda mais. E foi nesse momento que percebi que meus sentimentos por você iam além de respeito profissional ou admiração. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Beatriz, não precisa dizer nada agora, ela disse rapidamente. Só queria que soubesse que quando defendi você hoje, não foi apenas por justiça, foi também porque me importo genuinamente com você, com o homem que você é, com sua felicidade, com sua dignidade. Eduardo olhou para ela, esta mulher corajosa que havia aparecido em sua vida no momento mais sombrio e se tornado uma luz de esperança genuína. Beatriz, ele disse finalmente, acha que uma mulher extraordinária como você poderia considerar construir algo real com um homem como eu? Não por pena, não por caridade, mas porque genuinamente acredita que poderíamos ser felizes juntos? O sorriso que iluminou o rosto de Beatriz foi mais radiante que todas as luzes do jardim. Eduardo Mendes, ela disse, seria uma honra descobrir isso ao seu lado. Enquanto eles permaneciam ali no jardim, de mãos dadas, sob as estrelas, Eduardo compreendeu que sua jornada havia completado um círculo perfeito. O local onde havia experimentado sua maior humilhação havia se tornado o cenário de sua maior vitória. Não apenas sobre os que tentaram destruí-lo, mas sobre suas próprias inseguranças e medos. No dia seguinte, os jornais estampariam manchetes sobre a prisão de uma quadrilha especializada em golpes contra pessoas vulneráveis. Mas Eduardo sabia que a verdadeira vitória não estava nas páginas dos jornais ou nos tribunais. A verdadeira vitória estava na descoberta de que sua dignidade nunca havia dependido da validação de outros. Estava na compreensão de que o amor verdadeiro reconhece valor onde existe, independentemente de limitações físicas, e, principalmente, estava na certeza de que havia encontrado alguém que o via não como uma vítima a ser consolada, mas como um homem completo a ser amado. Semanas depois, quando os jornalistas perguntaram como ele havia encontrado forças para confrontar publicamente seus algozes, Eduardo deu uma resposta simples, mas profunda. Aprendi que a diferença entre ser vítima e ser vencedor não está no que acontece conosco, mas em como escolhemos reagir. E escolhi reagir com dignidade, verdade e coragem. Porque é isso que pessoas que nos amam genuinamente merecem ver em nós. E quando perguntaram sobre seus planos para o futuro, Eduardo sorriu, um sorriso genuíno, cheio de esperança e possibilidades.
Vou continuar construindo uma vida baseada em valores genuínos, cercado de pessoas que enxergam além das aparências. E, principalmente, vou provar todos os dias que ser digno de amor não depende de estar inteiro fisicamente, mas de ter um coração íntegro. O jardim da mansão Vila Esperança, que um dia testemunhara a crueldade humana em sua forma mais vil, agora florescia como símbolo de que a dignidade, quando cultivada com coragem e defendida com amor, sempre encontra uma forma de triunfar.